Aqui no altar tinha alguns aqui. Ei, tá tendo um eco aqui. Isso, tem um, dois, olha, tem poucos pais aqui. Depois eu faço a outra pergunta para esses pais, mais tarde. Já sabe qual vai ser, né? Abra a palavra do Senhor no livro de Romanos. Abra a palavra do Senhor no livro de Romanos. Isso, tem um chiado aqui, ó. Romanos capítulo 8. Quem encontrou, diga aleluia. Eita, mas tem uns crentes ligeiros demais aí. Romanos capítulo 8. Versículo 14. Depois, se alguém puder ficar aqui, ou se lá o pessoal puder deixar aí o nosso fundo. 14 do versículo 8 de Romanos, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos. Quem está acompanhando? Eu acho que você não está acompanhando. Tem alguém que está no... Vou repetir. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Eu vou parar aqui no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Estende a mão para cá, não converse mais. Se tiver alguém do louvor que puder me ajudar, estenda a sua mão para cá, por favor. Hoje mais está meio escuro aqui no altar. Hoje mais do que todos os dias, eu preciso da tua oração. Amém? Aqui no altar ilumina mais, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Muito obrigado pela tua misericórdia. Jesus, essa palavra foi me dada de última hora, tu sabes, porque esta igreja merece o melhor e merece que tudo que aqui é dito venha direto do teu trono. Ah, Jesus, eu peço então, com a mesma generosidade que o Senhor alterou a palavra para hoje, que o Senhor me use na medida que o Senhor deseja, com autoridade, com amor, com carinho, com respeito que o Senhor e a tua igreja merecem. Fala, por favor, através de mim, Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar com o teu povo, no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus é bom? Você pode louvar a Deus, seguindo a Sara, que já ia começar a louvar ali. Amém? Por isso que diz, dos lábios das crianças sai o melhor louvor, né? Ninguém aplaudiu, ela já foi sair ali aplaudindo ao Senhor. Amém? Quem já conhecia esse texto, diga amém. Conhecia? Quem conhecia? Deixa eu ver. Gente, pouquíssimas pessoas conheciam esse texto, e eu quero repetir então para que você grave. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, não converse mais. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente terem medo, mas receberam o Espírito que os adota
como filhos, por meio do qual chamamos Abba, Pai. Amém? Agora, quem já ouviu esse texto? Você já ouviu a segunda vez agora todo mundo tem que levantar a mão, né? Quem já ouviu esse texto mais de uma vez? Isso, agora sim. Irmãos, eu não sei em que família você nasceu, eu não sei como você foi criado, nem com quem você foi criado, eu não sei se você teve um bom pai ou se você teve um mau pai, eu não sei qual exemplo de vida que você teve, mas eu posso dizer que eu fui uma pessoa e sou uma pessoa muito, extremamente privilegiado. Por quê, irmãos? Porque eu fui cercado, eu cresci, eu nasci e cresci cercado de grandes homens, homens de muito valor, homens honestos, homens corretos, homens de família. Talvez muitos não conheceram ao Senhor na profundidade que hoje eu conheço, mas eu tive muita sorte de ter nascido no lar que eu nasci, cercado pela família que eu fui cercado, pelos amigos que Deus me permitiu ter e crer através dele. Irmãos, eu tenho um pai chamado Senhor Assis, que deve estar assistindo, o pessoal do louvor não veio ninguém ainda. O pessoal, eu tenho um pai que é uma bênção, que é um homem maravilhoso, um homem que serve de exemplo não só para mim, mas para muitas outras pessoas, para os meus filhos, para os próprios irmãos dele, né? Porque sendo o filho mais velho, é o homem que serviu de exemplo para os irmãos, para os sobrinhos, e eu tenho muito orgulho de ser filho do seu Assis, né? E nesse dia dos pais eu não posso deixar de já aqui prestar a minha homenagem para esse homem que eu tanto amo e que hoje já tive o privilégio de conversar com ele. Mas dos dois lados da minha família, eu também tive bons exemplos. Dos dois lados da minha família, exemplos masculinos, de homens. Eu tive, por exemplo, do lado do meu pai, né, um tio chamado Raimundo, está sempre nos assistindo também. Eu estou citando só, são muitos tios dos dois lados, não daria, então estou representando a família toda através de dois. O meu tio Raimundo sempre foi um homem alegre, trabalhador, até divertido, engraçado, em que em algumas ocasiões da vida eu pude contar muito, não só com o conselho dele, mas com a ajuda dele. Um momento da vida, sabe aquele momento que você está meio perdido, que você não sabe o que você vai fazer, para onde você vai. Eu estava determinado a mudar, a ir embora de São Paulo e fui. E ele foi a pessoa que, além de me aconselhar, investiu nesse meu desespero de tentar mudar alguma coisa para melhor. Eu também tive do lado da minha mãe um tio, todos, repito, são maravilhosos, né? Mas eles foram muito próximos, muito mais próximos de mim, principalmente na juventude. Meu tio José, ele simplesmente construiu a minha casa, né? Junto com meu pai, comigo, a minha esposa, né? Ele como profissional, me presenteou com os primeiros cômodos onde nós fomos morar, né? E nunca me pediu nada, nunca me cobrou nada, muito pelo contrário. Hoje, né, ao invés de eu ligar para ele, antes de eu ligar para ele, já me ligou para me dar os parabéns, né? E eu me emociono demais, porque eu realmente não sei se mereço tudo que Deus me deu desde a minha infância. Gostaria que todos tivessem a mesma sorte que eu tive. Esses tios e todos os meus tios de ambos os lados da família são pessoas honestas, pessoas trabalhadoras e pessoas exemplares. Eu também tive pessoas que, apesar de ter quase a minha idade, me serviram como pais espirituais. São meus pais espirituais. Pastor Silvio, Pastor Cícero, né? Pessoas que me ensinaram, me ajudaram nos primeiros passos, na caminhada com Jesus, e não só nos primeiros, mas na metade do caminho, e até hoje ainda recebo auxílio e ajuda quando necessário se faz. E essas pessoas foram mesmo pais, e são, e eu os respeito e o amo como pais, assim como os meus tios, todos, eu tenho o maior carinho e maior
respeito. Mas eu também me cerquei de amigos que são pais exemplares, que são maridos exemplares, que são servos de Deus exemplares. E para citar apenas um, tem o pastor Edson, né, que é um amigo mais chegado do que irmão, entre outros irmãos e amigos que são muito próximos meus e que congregam aqui na igreja comigo. E dessa forma, eu me tornei a pessoa que eu acredito aos moldes do mundo, uma pessoa honesta, uma pessoa capaz de discernir entre o certo e o errado, uma pessoa capacitada, segundo os exemplos que eu tive, para ser um bom pai, não é verdade? Para ser um bom esposo, apesar de muito esforço, às vezes a gente não consegue atender todos os anseios e a necessidade, né? Mas a gente tenta. E eu acredito que na medida daquilo que eu recebi, eu tenho entregue, eu tenho dado, e tenho dado com muito amor. E eu agradeço a Deus, porque mesmo muito antes de ser cristão, de ser de Jesus, eu já tinha valores elevados de moral, de idoneidade, necessárias para ser uma pessoa de bem, pela sorte que eu tive de ser cercado pelas pessoas que Deus colocou no meu caminho. Mas eu então conheci também ao Senhor Jesus Cristo. E aí, por mais que eu tenha recebido amor, e por mais que eu tenha recebido atenção de todas essas pessoas, de todos esses grandes homens que eu citei aqui, nenhum deles foi capaz de me dar e de me preencher como meu paizinho celestial foi capaz de me preencher. Porque por mais que o meu pai seja uma pessoa de bem, honesta, meus tios, meus amigos, meus pais na fé, né, sejam pessoas de bem, eles são homens, são seres humanos, como eu e como você, limitados pelo espaço, pelo tempo, pelo intelecto, não é verdade? Então eles fizeram o melhor que podiam, eu acredito que fizeram um excelente trabalho, e eu sou grato. Porém, todavia, não foi possível para eles entender tudo que eu passava, não foi possível para eles entender tudo que eu sentia, assim como por melhor pai que vocês possam ter tido, ou exemplos que vocês possam ter tido, nenhum deles foi capaz de entender você como Deus entende. É verdade ou não é? Porque ninguém conhece o teu coração como o Senhor conhece. Ninguém consegue saber por que você toma determinadas atitudes. Ninguém consegue entender por que você toma determinadas atitudes. Porque outro dia eu disse isso, porque você se tornou a pessoa que você se tornou e que muitas vezes os outros criticam, não é verdade? Mas Deus te conhece na sua intimidade, amém? Por quê? Porque Ele é o teu Pai e só Ele é capaz de nos entender. Ele foi o único capaz de estar comigo a cada fração de segundo da minha vida. Todas as vezes que eu não podia receber orientação, ou que por algum motivo o meu pai, ou todas essas pessoas que eu citei, não podiam estar ao meu lado para me proteger ou para me defender, teve um que estava. E o mesmo aconteceu com você. Quantos livramentos você já teve? Quem já foi criança e que na hora do medo gritou: mãe! Pai, não é verdade? Só que a mãe não estava perto, o pai não estava perto, mesmo assim o livramento veio, não é verdade? Por quê? Porque tem um que está com você o tempo todo, o tempo inteiro, que não te abandona e que não te deixa jamais, ainda que você tente, ainda que você se esconda nas profundezas ou faça a sua cama na altura, diz a palavra, ali estará o Senhor olhando para você, pelo amor que Ele tem por ti. Ele é o único que foi capaz de fazer de mim, de você, o que os homens, os pais naturais ou os aios, conforme diz a Bíblia, os cuidadores, não foram capazes de fazer.
E se você é a pessoa que você é hoje, se você está aqui sentado ouvindo ou aí do outro lado ouvindo, é porque você recebeu deste Pai maravilhoso algo tão especial que te atrai a Ele o tempo todo, que te aproxima dEle o tempo todo, por mais que muitas vezes nós queiramos nos afastar dEle. Amém, querido? Amém? Ele é o único que sabe exatamente o que eu e você precisamos. Muitas vezes os pais se enganam, né? E como se enganam? Seria muito bom se nós soubéssemos tudo e pudéssemos fazer tudo na medida certa. Mas ainda que nós erremos, Deus jamais erra. Ele jamais se engana na medida, na altura ou na profundidade, no tempo. Ele sabe exatamente quanto você precisa de dinheiro. Ele sabe exatamente quanto você precisa de carinho. Ele sabe exatamente a dosagem certa que você precisa de alegria ou de motivação. Ele sabe tudo e vai te dar e te entregar no tempo certo. Amém, meu amado? Agora, o que é legal que nós lemos aqui, e o melhor de tudo, é que Deus é um Pai que não te deixa ser mais escravo de ninguém. Ele não te escraviza. E não deixa que você seja escravo de mais ninguém. Muito menos do pecado. Se você ler os textos anteriores ao que eu li, os versículos anteriores, Paulo vai estar falando do pecado na nossa carne, que nos escraviza. Mas aí ele diz, se nós somos, e se nós permitirmos ser guiados pelo Espírito Santo, então nós somos filhos de Deus. E nós não vamos mais temer nada, nós não vamos mais ter medo de nada, porque você só tem que temer aquilo que o pecado te obriga a fazer. Porque aquilo que você fizer de errado, por aquilo você vai ser cobrado. E quando Deus se faz o teu Pai através da tua vontade, aí você é liberto do pecado. O pecado não tem mais efeito sobre você. E se o pecado não tem mais efeito sobre você, significa que o diabo não tem mais domínio nem efeito sobre a tua vida. Oh glória! Porque ele te liberta. Os nossos pais naturais, biológicos, eles podem até nos dar formação intelectual. Eles podem até nos ajudar em alguma formação espiritual, mas eles jamais vão ter o poder de saber o quanto o diabo vai tentar você para te destruir. A gente pode imaginar, a gente tenta proteger os filhos, você que é pai, você que é mãe, de todas as formas, não é verdade? Não é verdade? Esses dias eu conversava com uma pessoa, se ele estiver ouvindo ele vai lembrar. Tem pessoas que decidem que não querem ter mais do que um filho, ou do que dois. A pessoa já tem um filho e não quer ter mais nenhum. E o medo maior é o quê? Do mundo. A pessoa não tem tanto medo do pecado, mas ela tem medo de perder. O mundo está tão violento, não está, irmãos? Violento demais. Todos os dias você vê o número, agora até deu uma diminuída, por causa que diminuiu aí os pancadões, mas o número, a violência para os jovens é tão grande, que o número dos que morrem todos os anos é surpreendente. E não há nada que possa impedir o inimigo de agir, a não ser Deus, não é verdade? A não ser o Senhor. Então as pessoas às vezes elas pensam assim, eu não quero ter filho, porque eu posso de hoje para amanhã perder o meu filho. Se fosse assim, irmãos, Deus não teria mandado nós crescermos e multiplicarmos na terra, não é verdade? A gente tem que parar com esses medos, porque filho também é sinônimo de alegria, e de muita alegria. A palavra de Deus diz que os filhos são o quê? A herança de Deus para os homens aqui na terra. Eu disse para você que Deus mudou, aliás, em oração você viu que Deus
mudou. E eu quero muito que Deus me use para que você entenda até o final aquilo que eu quero dizer. Deus não deixa mais você ser escravo. Mas isso se você realmente for o quê? Filho de Deus. E a Bíblia diz aqui quem é filho de Deus. Nós acabamos de repetir. Aquele que se deixa ser guiado por quem? Pelo Espírito de Deus. E se você se deixa ser guiado pelo Espírito de Deus, então você é filho de Deus e você não tem mais que temer o mundo. Você não tem mais que temer ninguém. Se você ensinar o teu filho, os teus filhos a temerem a Deus, então eles já não estão mais nas tuas mãos, eles estão nas mãos de Deus. E aí você pode ter quantos filhos o teu dinheiro permitir criar. Porque tem que planejar, não é verdade? Você não tem que ter medo, e eu também não tenho, e não devo, e não terei. Pois nós sabemos o Espírito daquele, porque nós sabemos e recebemos o Espírito daquele que nos tornou filhos. Olha o que ele diz. Eu estou lendo numa linguagem atualizada. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem ou terem medo, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, pelo que chamamos Abba, Pai. Diga assim: eu sou filho por adoção. Deus me adotou através de Jesus Cristo. A palavra do Senhor no Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, diz que todo aquele que o recebeu, aquele que creu no seu nome, foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Como que você é feito filho de Deus? Se você recebe a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E como você se mantém, você permanece sendo filho de Deus, andando segundo o Espírito de Deus, não segundo a tua vontade ou a minha vontade. E se nós temos o Espírito de Deus, através desse Espírito de Deus que habita em nós, nós clamamos: Abba, Pai. O que é Abba, Pai? Abba significa o quê? Pai. No hebraico, no aramaico, significa pai. Então, quando Paulo diz, pelo qual clamamos, ou, em outras palavras, pelo qual temos o direito de clamar, ou de chamar, Pai, quando alguma coisa está errada, é através do Espírito de Deus. Então, quando Paulo disse, Abba, Pai, ele estava dizendo duas vezes a palavra Pai. Uma vez no hebraico, e outra vez, provavelmente no latim ou no grego, que era a língua usada pelos romanos naquela época. Aqui está em português, Pai, não é verdade? Mas se fosse lá no latim seria pater, ou padre. Mas como está no português, ele está dizendo em hebraico, e aqui na linguagem que a Bíblia foi traduzida a português, papai. Ele está dizendo, você pode chamar, se você aceitou Jesus como o Salvador da sua vida. E se você anda segundo o Espírito de Deus, e não segundo o Espírito do mundo, você pode chamar Deus de papai. Quem pode chamar Deus de papai aí, diga amém. Quando você vai orar, você pode dizer, papai do céu. Ou você pode dizer, meu querido papai. Você pode dizer, papai, me ajuda. Você pode dizer, papai, eu te amo. Você pode dizer, papai, me perdoa. Papai, eu te quero na minha vida. Oh, papai, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Obrigado, papai, por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Obrigado, papai, pelo pai que o Senhor me deu, pelos pais que estão aqui hoje. Obrigado, papai, pelo pai que o Senhor me tornou, pela mulher que o Senhor me tornou, pelo filho que o Senhor me tornou. Obrigado, papai.
você pode abusar, você pode usar e abusar e chamar o seu Deus de papai. Agora, Deus, Ele é um pai exigente. Irmãos, Ele é um pai exigente? Deus é carinhoso? Deus é carinhoso? Deus é amoroso? Deus é paciente? É ou não é? Mas Ele também é e a Bíblia diz que Ele é ciumento. A Bíblia diz que Deus, Ele é o quê? Ciumento. E Ele não divide a glória dEle com ninguém. Eu não vou citar, porque hoje eu posso ofender algumas pessoas e não é isso que eu quero. Mas um dia, uma pessoa aqui da igreja, ela disse assim, a pessoa está até aqui, mas é que a maneira como, se eu disser a maneira como foi dito, não é porque é ofensivo para nós, é ofensivo de repente para pessoas de outras religiões. Mas ela disse assim, que a filha a procurou, e aí, sempre dando graças a Deus, mas dando graças a muitas outras coisas, né? Como se não tivessem vindo das mãos do Senhor. E aí, a pessoa disse que falou para a filha, olha, você não pode fazer isso, você tem que render graças somente a Deus, você tem que pedir somente ao Senhor, porque Ele é o único que é capaz de te dar. E aí, ela usou um exemplo para a filha, né? Você imagina você ser mãe de alguém e você fazer comida para o teu filho, você dar carinho para o teu filho, você pôr o teu filho para dormir, para sentar, para levantar, para ir para a escola, lavar a roupa, passar roupa. E aí, ao invés de você agradecer a mãe, você vai agradecer a mãe de outra pessoa. Como será que a mãe se sente? Vai ter ciúmes? Vai ou não vai? Vai. Já viu o filho que diz que a comida da mãe do outro é mais gostosa do que da mãe dele? Vai morar lá então. Vamos ver se ela te aguenta. Deus é assim. Ele não divide a glória dele com ninguém. Tudo que você tem é porque Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho Jesus, permitiu que você tenha. Então renda glórias a Ele, dê graças a Ele, somente e exclusivamente a Ele, porque Ele é o único que pode todas as coisas na minha e na sua vida. Amém, meu amado? Ele é o único que nos tornou livres para sermos quem desejarmos ser, para sonharmos o sonho mais impossível que possa aparecer aos teus olhos ou aos olhos de qualquer pessoa, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso, o dono do mundo, o Criador dos céus e da terra, o Deus que pode todas as coisas, porque é Ele quem te fortalece. Amém, meu amado? Então você pode sonhar, você pode pedir, você pode clamar, você pode fazer o que você quiser. Ele tem poder, autoridade para te dar ainda mais do que você possa pensar ou imaginar. Ele te ama de todo coração. Não há nada que você faça que vá fazer Ele amar você isso aqui a menos do que Ele te ama. Nada. Não há nada que vai impedir Ele de tentar te proteger. Porque às vezes Ele quer te proteger mais, Ele quer fazer mais. Só que para isso Ele tem que estar perto de você. Ou melhor, você tem que estar cada dia mais perto dEle. Essa noite eu tive um sonho, e um dos motivos que me levou a trocar a palavra, eu sonhei que eu estava num lugar, e representando todos os filhos, os naturais e os espirituais, o Davi estava preso, alguém tinha aprisionado ele.
E aí estavam fazendo experiências e furando Davi com agulhas. E aquilo doía demais, eu sentia que ele estava sentindo muita dor, mas também estavam fazendo em mim. Só que eu não conseguia me desvencilhar para socorrê-lo. E ele realmente representava naquele momento, talvez porque é dia dos pais, talvez porque era aniversário dele hoje também, talvez Deus tenha me dado essa representação no sonho. Mas eu sei que chegou um momento que eu clamei e eu disse: diabo, naquelas pessoas que estavam judiando dele, eu consegui me desvencilhar. E eu senti o poder de Deus vindo sobre mim e eu consegui libertar ele das mãos do inimigo, mesmo depois dele ter já sofrido um bocado. E Deus colocou no meu coração, ainda que eles tenham sofrido um bocado nas mãos do inimigo, eu dei força para eles se libertarem. Eu fui lá e libertei ele das mãos do inimigo. Eu sei que talvez você possa pensar e dizer: por que Deus permitiu então que eu sofresse? Eu acho que talvez para você ver o quanto é ruim ficar afastado do Senhor, quanto é terrível ficar longe dos caminhos de Deus. Ele te ama demais e quer dar e realizar todos os teus sonhos, assim como qualquer bom pai ou boa mãe tem o desejo de fazer com seus filhos. Mas Ele é pai. E hoje é dia de quem? Dos pais. Aí Ele quer ganhar um presente. Sabe o que a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 23, 26, até recebi do pastor Lázaro, meu amigão. A palavra de Deus diz assim, que Ele quer um presente. E esse livro de Provérbios, esse texto de Provérbios especificamente, diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Tudo que Deus quer para fazer você feliz é que você entregue o teu coração totalmente a Ele. Que você não divida, que você não dê glórias a ninguém mais a não ser a Ele. Que você não atribua os teus sucessos a mais ninguém, nem a você mesmo, a não ser a Ele. Que você clame e você peça a ninguém mais a não ser a Ele. Que você entenda que ninguém, nem o teu pai biológico, nem a tua mãe biológica, nem nenhuma outra pessoa vai te amar tanto como Ele te ama. Porque só Ele foi capaz de dar o seu Filho unigênito por você, para que você tivesse vida e você tivesse vida em abundância. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Diga assim: eu sou filho de Deus. Eita, diga: eu sou filho de Deus. Eu sou filho do dono do mundo, daquele que pode todas as coisas na minha vida, do Alfa e o Ômega, o que era, o que é e o que há de vir. Quando você pronuncia a palavra Pai, ao mesmo tempo você está transmitindo a seguinte mensagem. Quando você fala assim, Pai, quando você diz essa palavra, você intrinsecamente, você está dizendo outras coisas. Pessoa que eu amo, está dentro da palavra Pai. Quando você diz Pai, é o mesmo que você está dizendo, pessoa que eu amo. Quando você diz Pai, é o mesmo que você está dizendo, pessoa que eu respeito. Quando você está dizendo Pai, você está dizendo assim, pessoa que me dá segurança. Quando você está dizendo Pai, ao mesmo tempo você está dizendo, pessoa que me ama,
Porque pai é todas essas coisas, irmãos. É todas essas coisas. Quando você está dizendo pai, você está dizendo pessoa que serve de exemplo. Quando você está dizendo pai, você está dizendo pessoa a quem eu devo respeito. Quando você está dizendo pai, você está dizendo pessoa a quem eu devo todas as coisas. Se é que foi um bom pai, se é que é um bom pai. Agora, se você chama Deus de pai, você está dizendo pessoa que eu amo. Você está dizendo pessoa que eu respeito. Você está dizendo pessoa que serve de exemplo para mim. Se você não respeita Deus, se você não anda segundo a vontade de Deus, você não pode chamá-lo de pai. Porque dentro desta palavra está contida todas estas coisas. Há muito tempo, há muitos anos, desde que eu sou criança, com todo respeito aos nossos irmãos e à minha família, o lado católico, você já deve ter ouvido falar assim: que religião você é? Quando você pergunta e a pessoa diz: eu sou católico não praticante. Quem já ouviu isso? Quem já ouviu? Você mesmo já deve ter dito no passado: eu sou católico não praticante. Pelo menos a pessoa reconhece: eu sou católico, mas eu não sou praticante. Deveria se dizer hoje também com relação aos evangélicos. Que religião você é? Eu sou evangélico, mas não sou praticante. Se você não é praticante, então você não é. Se você não é praticante, então você não pode dizer que é evangélico. Se você não é praticante, você não pode dizer que você é católico. Você não é nada. Estou falando a verdade ou não estou? Eu sou evangélico, mas não sou praticante. Mãe, então você não é. Você só pode dizer que é uma coisa se você pratica aquilo. Você não pode dizer que é de Jesus se você não pratica o que Jesus ensina. Quem está entendendo? E Deus tem falado ao meu coração, e Deus usou uma pessoa esses dias, conversando comigo, meu amigo, que a gente tomou um café, e é por isso que eu me lembrei dessa frase. Hoje nós temos muitas pessoas dizendo que são filhas de Deus, mas não andando segundo a vontade de Deus. Hoje é moda dizer que é cristão, mas é cristão não praticante, então não é cristão. Não anda segundo a vontade de Deus, então não é filho de Deus. Porque se você tem um pai que você não respeita e não anda segundo aquilo que ele disse para você fazer, então você não pode dizer que ele é teu pai. Quem está entendendo? É assim ou não é? Esses dias eu falava com uma pessoa sobre democracia. Uma pessoa, talvez esteja até me assistindo, se tiver, falo com todo respeito. E eu disse para a pessoa: que democracia? Você acha que a gente vive num país democrático? Quem tem a ilusão de que nós vivemos num país democrático? Deixa eu ver. Você acha que quem está lá te representa mesmo? Se fosse democrático, ou seja, a pessoa que eu coloquei lá é para fazer o que eu quero que seja feito. Isso é democracia, mas eles fazem aquilo para o qual eles foram eleitos? Não. Então tem democracia? Não. Eles fazem aquilo que eles querem, não aquilo que a democracia ou que todos determinaram que deveria ser feito. Aí eu dizia assim: na empresa tem democracia? Numa empresa tem democracia? Não, não tem. Por quê? Existe uma regra. Quem determina a regra? A diretoria. Você segue, está dentro. Você não segue, está fora. Tem democracia? Não tem. Numa família, tem democracia? Pode até ter, dependendo da família. Às vezes a família é muito moderna, não tem não, né, Ingrid? Lá não tem democracia. Quem manda é o pai, a mãe, fim de papo. Quem é pai aqui que na sua casa tem democracia? Se tiver, está errado. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem. Da mesma forma, sabe sob qual regime que
que eu e você devemos viver? Não democrático, não social-democrático, não o comunista, mas o teocrático. Que regime é esse, pastor? É o regime onde Deus manda e a gente obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Sabe sobre que regime vivia o povo de Israel? Teocrático. Deus falava através do profeta, o povo ouvia, executava, era abençoado. Deus falava através do profeta, o povo não ouvia, se rebelava e era amaldiçoado. Hoje nós temos que escolher, se nós temos que escolher não, melhor dizemos, temos que decidir se nós queremos ou não ser filhos de Deus. Porque se você diz que é filho de Deus, então você tem que andar segundo a vontade de Deus. Se você diz que é cristão, seja católico ou evangélico, então você não pode andar dizendo que você não é praticante. Você tem que praticar aquilo que você ouve, porque senão você não é nada. E depois não adianta jogar a culpa na igreja, não adianta jogar a culpa na religião, não adianta jogar a culpa em Deus, não adianta jogar a culpa no pastor pelos teus fracassos, porque a culpa vai ser única e exclusivamente sua. Amém, meu amado, minha amada? Então, ame a Deus, diga com todo carinho, chame Ele de Pai, chame Ele de Deus, chame Ele de Papai, chame Ele do que quiser, mas seja qual for o nome que você der para Ele, respeite. Ande segundo a vontade desse Pai maravilhoso, Criador do céu e da terra, dono do ouro e da prata, que pode dar a você infinitamente mais do que você possa pensar ou imaginar. Seja um cristão praticante, seja um pai de verdade, seja uma mãe de verdade, seja um filho de verdade, cada um segundo aquilo que Deus ordenou que fosse feito. Amém, meu amado? Feche teus olhos. Querido Senhor e Deus, eu te amo de todo o meu coração, eu te amo de toda a minha alma, eu te amo de todo o meu entendimento. Eu preciso de Ti, Deus. A minha alma tem sede de Ti, Senhor. Jesus, Tu tens nos dado muitos filhos, filhos naturais e filhos espirituais. Como é difícil ser pai. Jesus, que tarefa difícil de ser pai. Ah, Jesus, mas não há prazer que possa se igualar a ser pai ou a ser mãe. Ah, Jesus, que privilégio é esse, que honra é essa, a ponto do Senhor dizer que os filhos são herança. Então, que grande herança que o Senhor tem me dado, Senhor. E como, Deus, eu posso dizer de cima deste altar, com toda a alegria do meu coração, que orgulho que eu tenho dos filhos naturais e dos filhos espirituais que Tu me destes. Muito obrigado, Jesus, por esta honra. Muito obrigado, Deus, por este privilégio. Muito obrigado, Senhor, pelo prazer, Jesus, de ouvir da parte do Senhor que eu posso Te chamar também de pai, de paizinho, de papai. Oh, Manikai, Leshuriande, Remanai. Ah, Espírito do Senhor, eu Te amo de todo o meu coração, e eu quero junto com a Tua igreja pedir, perdoa, Senhor, se como filhos nós tenhamos ou estejamos Te decepcionando. Perdoa-nos, Senhor, a mim e a quem ouve esta live agora, quem assiste esta live agora, se por acaso temos sido filhos rebeldes, se por acaso tenhamos sido ou estejamos sendo filhos desobedientes a um Pai tão maravilhoso, tão generoso, tão amável como o Senhor. Ah, Jesus, Areká, Manikai, Masirikan, Remanai.
O Senhor nos libertou do pecado, Jesus. O Senhor nos libertou daquilo que poderia nos matar, Deus, e nos dar condenação eterna. O Senhor nos livrou da garra de Satanás, Senhor querido, e agora nós somos livres, livres para vencer, livres para sonhar e ver os nossos sonhos realizados. Jesus, muito obrigado por ter feito isso por mim e por todos os que me ouvem agora, Senhor querido. Que haja reconhecimento dessa paternidade, que haja reconhecimento dessa paternidade, não apenas com palavras, mas principalmente com atitudes, com gestos de quem é verdadeiramente filho. Oh, manicale, shurika, manicará, sirianda, ramanai. Nós te amamos, Jesus, de todo o nosso coração, e eu te peço, perdoa-nos. Fecha todas as brechas que fizeram com que Satanás tivesse autoridade sobre áreas da nossa vida que até hoje nos são caras. Deus maravilhoso, fecha todas as brechas, eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, manicala shurianda ramasmarecai, ericanteni basturianda ramanai. Venha, Espírito Santo, convence-nos do poder que o Senhor nos deu, nos fazendo filhos do Senhor, meu Pai, através de Jesus. Oh, manicala shimarai. Oh, serecanta na basúria, nos convence através do Teu Espírito, que é muito melhor viver segundo a Tua vontade e não segundo a vontade do mundo. Espírito Santo, não importa quanto pareça que o mundo é bom, Senhor, é atraente, Senhor, porque o mundo não traz outra coisa senão destruição, Pai querido. Oh, é muito melhor viver nos limites da casa do Senhor, é muito melhor viver segundo as regras e os limites que o Senhor nos impõe, do que segundo a liberdade que o diabo traz, Senhor. Uma falsa liberdade, Senhor querido, e uma escravidão eterna através do pecado e do erro. Oh, maricala shimarai. Oh, Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-me, ajuda a Tua igreja, Deus, a serem filhos queridos, que dão orgulho a este Pai tão maravilhoso. Se você tem algo que você precisa pedir perdão para Deus, peça agora. Diga para Deus: Senhor, me perdoa. Diga para Deus: Senhor, me perdoa, eu não quero ser um filho rebelde. Fala com Deus agora. Diga nesse dia que representa o dia dos pais, porque todos os dias é o dia dos pais, todos os dias é o dia das mães, todos os dias é o dia dos filhos, todos os dias é o dia do Senhor. Mas neste dia que representa o dia dos pais, eu quero pedir: perdoa, Senhor, as minhas falhas e as falhas da Tua igreja. Fale com Deus. Fale com Deus agora, em nome de Jesus. Agradeça a Deus pelo teu Pai, ou pelas pessoas que te servem de exemplo de Pai. Agradeça a Deus, diga a Deus: muito obrigado. Muito obrigado, Jesus, por essas pessoas que foram e que são referência na vida do meu irmão e que são na minha. Todos os meus tios aqui citados, principalmente o meu paizinho Assis, os meus pais, Deus, na fé, Espírito Santo, os meus amigos que serviram de modelo através da vida deles para corrigir coisas na minha vida, Senhor querido. Muito obrigado, Deus, muito obrigado de todo o meu coração e de toda a minha alma. Eu te louvo, Deus. E a única coisa agora que o Senhor pede é o teu coração. Se você estava com o teu coração dividido entre Deus e o mundo, se você estava permitindo que o mundo te atraísse, diga para Deus agora: Senhor, o meu coração é teu. Diga para Deus: eu não quero que o meu coração continue dividido. Diga para Deus: Senhor, eu abro o meu coração para Ti nessa noite. Eu entrego o meu coração integralmente para Ti nessa noite. Diga para Ele. É a única coisa que Ele te pede, é o único presente que Ele nos pede, é o nosso coração. Entregue para Ele.
Diga para Ele: Senhor, eu não quero mais que a minha mente, que as minhas vontades, que o meu coração natural, carnal me domine. Eu entrego o controle ao Senhor. Eu entrego o controle da minha vida. Eu entrego o controle do meu coração ao Senhor. No nome que é sobre todo nome, o nome maravilhoso e santo de Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite, se tiver, ou assistindo a live, alguém que quer receber Deus como seu Pai, quer receber Jesus como Salvador da sua vida, e entregar o teu coração para Ele. Se tiver alguém aqui nessa noite que nunca fez isso, nunca disse essa frase: Jesus, eu entrego a minha vida e o meu coração ao Senhor. Se não tiver, levanta a mão. Se você quer, eu quero entregar minha vida ao Senhor, aí na live ou aqui na igreja, Senhor, eu quero orar e agradecer a Ti, Senhor, porque a maioria das pessoas aqui já entregou, se não todas, o coração ao Senhor. Mas se houver alguém agora na live, fazendo um pequeno gesto de entrega, se rendendo a Ti, receba esse coração, receba essa pessoa como Teu filho agora. Oh Deus, repreende todo o mal, todas as setas do maligno contra a vida dele. Receba-o como filho, no nome santo de Jesus Cristo. Escreve o nome dele no livro da vida, o nome dela no livro da vida, para que ela possa estar eternamente contigo, para a glória e honra do Senhor. No nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Você pode louvar a Deus? Oh, glória!